Olá, bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, que todos estejam muitíssimo bem. Novamente, aqui para mais uma aula de história. Sejam bem-vindos. Faremos hoje o módulo 48, dando sequência no caderno 4. O módulo 48 é o quarto módulo do caderno 4, o último caderno do primeiro ano do ensino médio. Vamos nessa? Vamos junto então. Começo compartilhando com vocês a minha tela, a minha aula, a minha lousa. Vou melhorar aqui a minha apresentação para ficar melhor. Beleza? Melhorar, óbvio, para ficar melhor, né? Então temos aqui a tela inicial, era para ter, pelo menos, né? Aqui, tela inicial, módulo 48, 21, primeira série do ensino médio. Bom, assunto de hoje, África. Eu sei que vocês veem esse assunto também na geografia, mas de uma maneira diferente. A história abordará alguns assuntos que a geografia não aborda, e a geografia aborda assuntos não narrados historicamente. Enfim, e claro que muitos outros assuntos, muitas outras características são comuns nas duas narrativas, tanto a geográfica quanto a histórica ou historiográfica. Eu optei por começar com uma imagem do continente africano, um mapa físico, como vocês bem podem ver, apenas para localizarmos o continente africano no contexto da geografia mundial. Nós temos aqui, olha, um destaque de um planisfério, do mapa mundi, e o destaque maior, ou o destaque aqui que nos chama a atenção, em vermelho ou laranja, como vocês preferirem, é o continente africano. Então, esse pedaço do mapa mundi, ele foi reproduzido aqui numa escala maior, tá bom? Bom, eu queria mostrar-lhes o seguinte: o continente africano, ele é banhado na parte ocidental pelo Oceano Atlântico, na parte oriental pelo Oceano Índico, na parte norte pelo Mar Mediterrâneo, na parte nordeste pelo Mar Vermelho. Tudo bem? Ao sul do continente africano, nós temos o continente europeu. A leste do continente africano, nós temos o continente asiático. A Península Arábica é um território muito próximo da região do continente africano, principalmente essa parte denominada Chifre da África. África setentrional, a parte norte, África meridional, a parte sul, ok? Então, África setentrional, África meridional, ou norte e sul. Nós temos aqui o deserto do Saara. Acima do Saara costuma-se denominar de África setentrional. Abaixo do Saara, África subsaariana. Nós temos essas denominações por conta, principalmente, da diversidade geográfica do continente africano, representado por planícies, montanhas, planaltos, enfim, uma geografia muito variada, com uma bacia hidrográfica bem
digamos, destacada, uma região também com lagos, destaque aqui para a região do Lago Vitória, nessa parte central, de onde temos inúmeras nascentes nessa cadeia montanhosa, entre outros picos temos o Kilimanjaro, o Quênia, e dessa cadeia montanhosa e desses inúmeros nascentes de água, um deles dará origem ao rio Nilo e, recebendo afluentes, desaguará caudaloso no seu delta, no Mediterrâneo, depois de atravessar quilômetros, mais de 400 quilômetros de deserto. Essa região noroeste do continente africano é onde temos o Cabo Bojador, lembra que nós falamos disso? Quem quiser ir além do bojador tem que ir além da dor, pois Deus ao mar o abismo que o inferno deu, mas também nele espelhou o céu. Quando os portugueses estavam contornando o continente africano, um assunto já abordado em aulas anteriores, tá bom? O Cabo da Boa Esperança, essa parte no extremo sul, os portugueses chamaram durante um bom tempo de Cabo das Tormentas. Por que eu optei por começar mostrando para vocês o mapa físico do continente africano? Primeiro, para que possamos entender que a África é um continente e que, como todo continente, ela é marcada pela sua diversidade, ok? Então, existe uma diversidade no continente africano. Existe uma diversidade econômica, existe uma diversidade religiosa, existe uma diversidade de organização social, existe, portanto, uma diversidade linguística e, por que não dizermos, cultural, e até mesmo uma diversidade étnica. Por que eu estou dizendo isso? Para que, de uma vez por todas, nós possamos compreender que os africanos não são todos iguais. Assim como os indígenas da América também não são todos iguais. Não são e não eram iguais ao longo da narrativa histórica. Tudo bem? Isso tem que ficar muito bem claro na nossa concepção, tá bom? Então, assim como qualquer outro continente a ser estudado, o continente africano também é marcado pela sua diversidade econômica, social, religiosa, cultural, linguística e étnica. Nós, ocidentais, temos o hábito de denominá-los de maneira generalizada de africanos, mas eles são sudaneses, etíopes, bantus, moçambicanos e assim por diante. E é necessário fazer essa denominação para que possamos compreender e fortalecer essa ideia de diversidade. Tudo bem? Então, depois de analisarmos dessa maneira, eu passo para o primeiro slide com as anotações que devem ser feitas. África 1, porque são 2 aulas sobre o continente africano, características gerais nessa primeira aula. Tudo bem? Eu reproduzi aqui um mapa que vocês encontram na apostila de vocês. Esse mapa, ele nos mostra um pouco das organizações ou dos modelos de organizações sociais e também das relações de comércio existentes no continente africano, tá bom? Essa diversidade de estruturas políticas representadas nesse mapa, elas nos trazem a seguinte informação: os africanos organizavam-se sociopoliticamente de maneiras diferentes. Havia tribos, havia vilas, cidades, reinos, impérios, etc.
unidades menores que se juntavam, dando origem a um espaço mais amplo de organização sociopolítica, como exemplo aqui representado. Independentemente do modelo de organização ou de estrutura sociopolítica, é relatado que a base dessa organização sociopolítica era a família de ordem patriarcal. Então, o patriarcalismo tão comum na Ásia, na região da Mesopotâmia, esse patriarcalismo tão comum na região da Grécia, na região de origem do Império Romano, também está presente no continente africano. Então, a figura paterna, a transmissão do poder de forma hereditária e patrilinear também está presente no continente africano. Encontramos inúmeras semelhanças de organizações sociopolíticas entre os africanos, os europeus, os asiáticos, enfim. Acontece que ao longo do século XV, num processo de dominação étnica, um discurso foi introduzido pelos europeus e a base desse discurso foi o eurocentrismo. Mas quando você vai a fundo na análise, percebe-se que há inúmeras semelhanças de organização sociopolítica. Essa base familiar patriarcal era a forma de organização social predominante. As famílias, portanto, tinham os seus chefes, a figura masculina, o patriarcalismo deriva disso, e quando esses chefes de família juntavam-se aos chefes das aldeias, formava-se um conselho. Então perceba que as famílias que se juntavam formavam essa aldeia que tinha um chefe. E quando o chefe das famílias, mais o chefe das aldeias se reuniam, formava-se um conselho de ordem regional. Quando conselhos se agrupavam, surgiam a confederação ou as confederações. Quando estas se juntavam, formavam-se reinos. Então, isso me faz lembrar o processo de desintegração do Guenos na Grécia Antiga, quando os guenos se desintegraram, formando as chamadas frátrias, que se juntaram, formando tribos, que se juntaram, formando cidades-estado. É claro que as denominações são diferentes, porque trata-se de regiões geográficas diferentes, mas o processo é muito semelhante. As principais características econômicas eu elenquei logo abaixo, mas antes eu quero reforçar essa ideia. Assim como em outros continentes, na África também existiam cidades, também existiam reinos, também existiam impérios, e todos eles chefiados por uma figura patriarcal. Bom, principais características gerais. Eu separei economia, religião e depois os troncos linguísticos, porque no primeiro item nós já falamos de sociedade política, e como você deve se lembrar, nós sempre apontamos dessa maneira as características gerais, não é? Começamos com economia, depois sociedade, política e religião. Lembra disso? Bom, então, economia. Quais as atividades econômicas sabidamente praticadas no continente africano? Como não pode deixar de ser, como em qualquer outro continente, a agricultura é uma atividade de suma importância. E sem falarmos que no Vale do Rio Nilo, há alguns milhares de anos, as civilizações hidráulicas estiveram reunidas. A África, com a Mesopotâmia, representam o berço das civilizações. Foi nos vales dos rios Nilo, Eufrates, Tigre, principalmente, que estas sociedades hidráulicas se formaram, que essas civilizações se reuniram. Então, a agricultura, ela é uma atividade econômica
digamos que atravessou os milênios no continente africano. E cultivaram ao longo da história um pouco de tudo, mas eu quero fazer destaque para três produtos. O trigo, que desde a época das civilizações hidráulicas era cultivado no Vale do Rio Nilo. A cana-de-açúcar, que se adaptou muito bem nas ilhas do litoral africano, principalmente na transição da Idade Média para a Moderna, quando os portugueses iniciaram os processos de colonização e exploração, e o café, nessa região conhecida como Abissínia, localizada no que se conhece como Chifre da África, hoje ocupada pela Etiópia e Eritreia. A Abissínia é a região original do café. O café é um produto nativo do continente africano. E por que nós falamos, então, Fabiano, café arábico? Porque foram os árabes que descobriram o produto, transformando a semente do fruto em bebida. Então, a denominação de café arábico é em razão disso. Mas o produto, a espécie, tá? A espécie da família das rubiáceas, ela é genuinamente um produto africano, certo? Então, eu gostaria de destacar esses três por conta disso, embora haja inúmeros outros produtos agrícolas cultivados, tanto hoje quanto no passado. Então, o trigo, a cana-de-açúcar e o café têm, além de tudo, uma referência na historiografia do continente africano ao longo do tempo. A pecuária também é uma atividade econômica de extrema importância, com destaque para a pecuária bovina, os camelos, principalmente na região do deserto do Saara, os cavalos, animais aqui apontados como animais de tração, no caso dos bois, ou de transporte, no caso de camelos e cavalos. Também há o pastoreio de cabras e ovelhas, em particular, já destinados à alimentação, no caso das cabras, ou a chamada tecelagem, no caso das ovelhas. O artesanato de cerâmica ou de fibras vegetais também merece destaque. A metalurgia, tendo no ferro a matéria-prima para a produção de armamentos, e o comércio. Alguns produtos também aqui foram destacados. O comércio de minérios ao longo da história, e em particular no século XIX, sal no litoral do continente africano, alimentos como citados no primeiro item, agricultura, madeira, muita madeira comercializada do continente africano e os escravizados. Os próprios africanos tornaram-se, infeliz e tristemente, um produto no contexto do mercantilismo. O primeiro leilão de escravos ocorrido foi em 1444, como eu já disse para vocês numa outra ocasião, e ele ocorre sob a responsabilidade do rei de Portugal. Então, os portugueses estiveram diretamente vinculados ao início do processo de comercialização desses indivíduos, dessas pessoas, desses africanos escravizados. A questão da escravização eu aprofundarei na aula África, parte 2. Então, eu não aprofundarei hoje, pois a próxima aula ela tratará especificamente da questão do escravismo, da escravização dos africanos. Tudo bem? Eu apontei aqui os escravizados como um, entre aspas, item comercializado, pois eles se tornariam mais lucrativos a partir do século XVI. Lembrando que os investimentos eles eram feitos com o intuito de obter lucros. A escravidão foi praticada durante séculos porque o tráfico de escravos era algo extremamente lucrativo. Há um documento de um traficante inglês do século XVIII, no qual se lê o seguinte: investi parte da minha fortuna na aquisição de escravos africanos para vendê-los na América. Metade deles morreu durante a viagem. Por isso, o meu lucro
foi de 800%. Vejam vocês, não havia nenhum apreço, nenhuma preocupação com a vida desses indivíduos. Pois, como diz esse documento, metade morreu, mas o lucro, ainda assim, foi de 800% do valor investido. Na próxima aula, mais sobre esse assunto. Tudo bem? Então, o assunto escravidão africana será discutido na África parte 2, embora eu tenha citado esse item como também um importante item comercial ao longo do século XVI até o XIX, tá bom? Então, principais atividades econômicas, só para reforçar: agricultura, pecuária, pastoreio, artesanato, metalurgia e comércio. Percebe como há diversificação no continente africano, a começar pelas atividades econômicas. Bom, principais rotas comerciais. Também tirei da apostila de vocês esse outro mapa, mas voltando para o anterior, me permita, embora eu tenha mudado o slide, ele coloca aqui, ó, rotas de comércio. Então, essas traçadas aqui no norte, olha, essas linhas vermelhas, são as rotas do Saara, ou rota saariana, as rotas comerciais que atravessam o deserto do Saara ou circundam aquela região. Essa ao sul, meus queridos, é a chamada Rota do Transvaal. Tá? Então, eu tenho uma importante rota de comércio no norte e outra também importante no sul. Por isso que eu mudo agora. Olha, principais rotas comerciais. Comércio interno, a rota do Saara, a rota saariana, no norte, aqui apontada, lembrou? Tá bom. E essas rotas, elas são feitas pelas caravanas nômades, caravanas de camelo, e pelos tuaregs. Os tuaregs são considerados os indivíduos mais aptos à sobrevivência no deserto, pois é extremamente difícil adaptar-se às condições de uma região desértica. E os tuaregs, ao longo da sua existência, eles conseguiram essa habilidade. Então, essas caravanas ali têm na figura deles os principais condutores. E a rota do Transvaal no sul, como eu disse para vocês, também apontado aqui no mapa, certo? São rotas internas, distribuição de produtos dentro do continente. Mas há também o comércio externo daqueles produtos citados aqui no último item, tá bom? Esse comércio externo, ele se dava no mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico e no Oceano Índico, tá bom? Aí tudo vai depender do tipo de produto ou item que está sendo comercializado. Em se tratando da questão do escravismo, o Oceano Atlântico será o oceano mais navegado com relação ao tráfico de escravos, tá bom? Também há uma diversidade religiosa no continente africano. Nós temos aqui as regiões que podem ser destacadas, não é esse o mapa, mas é fácil de compreendermos onde se dá cada uma dessas práticas religiosas. Nós temos, por exemplo, um pouco de politeísmo e animismo remanescentes das primeiras civilizações e sociedades africanas, ou seja, essa é uma prática religiosa original. E esse politeísmo e animismo se manifesta de inúmeras maneiras, com diferentes denominações, tá bom? E esse politeísmo, ele vincula-se muitas vezes às forças da natureza. E principalmente se mantém na região da África subsaariana, ou seja, como foi dito, abaixo do deserto do Saara. Na parte setentrional, essa parte norte, olha, Argélia, Líbia, Egito, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, essa parte aqui que se destaca em rosa no mapa, embora esse mapa seja um mapa linguístico e não religioso, mas dá para a gente configurar essa
não rosa todo, tá bom? Mas só essa parte aqui, olha, no extremo norte, certo? Traçando uma linha aqui acima do Saara. Ali predomina o islamismo, pois os islâmicos chegaram ali no século VII e introduziram a sua crença religiosa. E até hoje ela é mantida. Então, o norte do continente africano é predominantemente islâmico. E vale lembrar que o islamismo faz cada vez mais fiéis no continente africano, avançando na atual conjuntura na região subsaariana, tá bom? E há, como não pode deixar de ser, o cristianismo. Propositadamente, eu coloquei Etiópia, Angola e Moçambique, que tem um cristianismo católico, tá bom? Porque foram regiões de colonização portuguesa, certo? Principalmente, né, portuguesa, com exceção da Etiópia. A Etiópia, ela terá originalmente a introdução do cristianismo católico, mas em se tratando de cristianismo no continente africano nos dias atuais, o cristianismo não católico é o que cresce em número de fiéis, seja ele de origem pentecostal ou neopentecostal, ou até mesmo das doutrinas tradicionais, certo? Então, o cristianismo não católico hoje, ele cresce de fiéis mais, de forma mais avolumada do que o cristianismo católico. Mas o que eu quero pontuar é que ainda hoje existe uma diversidade religiosa no continente africano. E, para encerrar, essa diversidade linguística. Nós temos a falsa impressão de que, quando nós falamos de um povo, nós acreditamos que eles se expressam da mesma maneira. Podemos falar dos indígenas e acreditar que os indígenas se entendem entre eles, o que não é verdade. O Brasil, por exemplo, tinha inúmeros dialetos, inúmeras línguas, embora existissem 4 troncos originais do Brasil: o tupi, o tupinambá, o geu, o tapuia, no aruaque, o maipure, carimba ou caraíba. São os 4 troncos, com 2 denominações para cada. E na África não é diferente, os africanos também não falavam a mesma língua, mesmo antes da chegada dos ditos colonizadores. Regiões ocupadas pelos portugueses, obviamente, falaram português, pelos ingleses falaram inglês, e assim sucessivamente, tá bom? Por isso que na região da África do Sul, o inglês é a língua predominante. Bom, aqui no continente africano, agora sim esse mapa nos auxilia, olha, eu apenas transcrevi o nome desses troncos linguísticos. Nessa parte rosa aqui do norte, nós temos o tronco afroasiático, com destaque aqui para essas manchas laranjas, para o Nilo saariano, esse dialeto. A parte mais clarinha, o Níger, ou Banto, e depois o Khoisan, nessas manchas verdes. Para que eu tenho que saber disso, Fabiano? Para você compreender que existe também uma diversidade. Porque se nós falássemos os europeus, você automaticamente, se eu lhe perguntasse, vou mudar um pouquinho a reflexão, se eu lhe perguntasse qual a língua falada pelos europeus, você me diria: espera lá, Fabiano, mas qual europeu? O francês, o inglês, o alemão, o italiano, o português ou o espanhol, tá vendo? E se eu perguntar para vocês qual a língua falada pelos africanos, a pergunta tinha que ser a mesma. Espera aí, Fabiano, qual africano? O nigeriano, o angolano, o moçambicano, o etíope, certo? O egípcio, o líbio. Pois é. E mesmo antes da chegada desses colonizadores, havia essa diversidade a partir desses troncos linguísticos, tá bom? Então, isso é uma forma de compreendermos a diversidade do continente africano. É isso que essa primeira parte tenta nos apresentar. Por quê? Para que a gente não caia na armadilha de achar que o europeu, quando chegou, ele se sentiu no direito de explorar o outro indivíduo, pois ele vivia de uma forma desorganizada. Isso não corresponde com a verdade. O discurso eurocêntrico inferiorizará o africano para legitimar a sua exploração física, ok? Mas quando esses europeus ali chegaram,
eles encontraram uma civilização, encontraram uma sociedade organizada com regras de convivência, com estruturas econômicas, com estruturas comerciais, tudo bem? Então, isso nós não podemos esquecer. Havia, sim, senhores, uma estrutura política, social, econômica e religiosa no continente africano quando os europeus ali chegaram. E por que isso não nos foi transmitido, Fabiano? Para legitimar o processo de dominação ao qual estavam imbuídos boa parte dos europeus, tá bom? E isso se aplica no que se convencionou chamar de tráfico de almas ou escravização dos africanos, assunto que veremos na próxima aula, tá bom? Mas agora eu chamo vocês para que juntos façamos os exercícios. Vamos? Então eu compartilho com vocês agora a tela da apostila digital. Se você não tiver com a sua apostila em mãos, corre lá pegar, dá uma pausa. Eu estou aqui esperando. Beleza? Então vai, olha. África 1, origens e características gerais. Maravilha. Show de bola. Depois, se você quiser, a título de complemento, ler a aula, ler a teoria, fique à vontade que você vai encontrar informações bem interessantes, tá? Quando nós falarmos da parte 2, eu vou usar o livro do Laurentino Gomes, volume 1, que trata especificamente da escravidão, certo? Mas isso na próxima aula. Então, temos aqui, ó, na página 20, queridos, o exercício 1. Vamos começar? Considerando os principais contatos comerciais estabelecidos pelos africanos interna e externamente, indique que tenha as principais rotas internas. Está lá no resumo, pode olhar. Rota subsaariana não, desculpa. A rota saariana, ou rota do Saara, e rota do Transvaal, certo? Pode copiar da maneira que está aí, ó. Rota transsaariana ou Transvaal. Beleza. B, os principais contatos externos. Então, ele quer saber quem são os povos. Ou você pode falar dos continentes, tá? Mas aqui ele aponta os povos, é legal. Ó. Muçulmanos ou árabes, se você preferir, porque a Península Arábica está do lado, né? Então, muçulmanos ou árabes, indianos, chineses, europeus, etc. Beleza? Então, ó, muçulmanos, árabes, indianos, chineses, europeus, etc. Os principais produtos comercializados. Eu coloquei lá também, né? Cereais ou alimentos, tecidos, sal, escravos, madeira. Não pode faltar aí escravos, tá bom? Ou escravizados, porque de fato será o item de maior lucratividade, infelizmente. No Império Africano do Mali, tá vendo? Ó, um império na África. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o quê? A sua posição relativa nas redes de circulação, ou seja, a sua posição estratégica no que se refere à questão do comércio. E aí você me pergunta, onde fica? Está aqui, ó. Ele descreve, eu vou ler para você. A cidade de Tombuctu, capital do Império do Mali, constituiu, no período citado, um ponto de importante escala e de convergência das rotas transsaarianas, norte da África, portanto, que ligavam comercialmente o norte da África
a região do Sahel. E, por extensão, a África Equatorial, a África Central, tá bom? Acessoriamente, Tombuctu também realizava a conexão entre a África Ocidental, o Vale do Nilo e, no limite, o Mar Vermelho e o Oriente Médio. Quer dizer, era um ponto estratégico privilegiado para as relações comerciais, alternativa C. Beleza? Porque ele está dizendo, ó, um produto vem do norte, o outro vem do sul, o outro vem do ocidente. Então, ela está localizada estrategicamente no centro de toda essa teia de rotas comerciais. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação Rei Leão da Disney, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com elenco de seres humanos. Ou seja, na visão do cinema, o continente africano é um continente selvagem. E nós sabemos que não é bem assim. Há um dinamismo ali no continente. Tudo bem? A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza a negligência, respectivamente, os seguintes aspectos. Opa, desculpa. Eu vou ler de novo aqui. Ó. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. E aí? Ela enfatiza o que é diferente, ou seja, o que é visto como exótico, e ela negligencia o aspecto cultural tão rico do continente africano. Então, ela aponta essa coisa do diferente, mas ela não apresenta o que se tem de diversidade cultural, tá bom? Por isso, a alternativa B. Enfatiza o exotismo, negligencia a cultura africana. 4. A África tradicional, nome que se dá ao período da história africana que antecede a Revolução Industrial. A solução dos conflitos de terra apresentava particularidades. Esse texto eu acho sensacional. Eu que trabalho com história, com historiografia, e infelizmente, eu diria tristemente, não saberia dizer para vocês o nome do meu bisavô. Não saberia dizer. Triste isso, né? Obviamente, eu saberia lhes dizer o nome do meu avô, mas daí para cima, na minha árvore genealógica, eu teria que fazer um processo de pesquisa. Eu sei que é uma vergonha isso, principalmente por trabalhar com historiografia, mas é a realidade. E eu não me furto de dizer a vocês isso, não tenho nenhum orgulho em falar, falo inclusive envergonhado, que a minha árvore genealógica, ela chega no meu pai, passa por ele, chega no meu avô e dali para frente, obviamente, ela se constrói, mas eu teria que fazer um levantamento dos nomes que eu desconheço. E quando eu leio esse texto, eu falo, eu sinto vergonha. Vejam vocês que beleza. Segundo o escritor que nasceu e viveu no Mali, todo africano tem um pouco de genealogista e é capaz de remontar a um passado distante em sua própria linhagem. Do contrário, estaria como que privado de sua carteira de identidade. No antigo Mali, não havia quem não conhecesse pelo menos 10 ou 12 gerações de antepassados. Fico arrepiado quando eu leio isso. Não havia quem não conhecesse 10 ou 12 gerações de antepassados. O pai, o avô, o bisavô, o tataravô, e aí vai. 10 ou 12. A genealogia é, desse modo, ao mesmo tempo, sentimento de identidade. Ou seja, eles de fato sabem quem eles são. Eles de fato sabem de onde eles vêm. Eles de fato sabem quem foram os seus ancestrais. Isso é lindo. Meio de exaltar a glória da família
e recurso em caso de litígio. Um conflito por um pedaço de terra, por exemplo, poderia ser resolvido por um genealogista, que indicaria qual ancestral havia limpado e cultivado a terra, para quem a havia dado, sob que condições, etc. Então, se eu dissesse que a terra era minha, o genealogista diria: não é sua, não, pois foi o pai do bisavô do fulano de tal o primeiro a ocupar essa terra. E dele passou para o bisavô do fulano, que depois transmitiu para o avô. Então, eles não precisam de um documento oficial. O genealogista, desculpa, a genealogia, ela, ela é a forma de arbitrar essa questão, de resolvê-la. Não é bacana isso? O indivíduo conhecer 10 gerações dos seus antepassados. Belíssimo, belíssimo. Enfim, a partir da leitura do texto, é possível concluir que, nessa sociedade, a posse da terra era legitimada, era do pai do bisavô, passou para o bisavô, que passou para o avô. Como se chama isso? Sim, hereditariedade. Tá aqui, ó. Pela tradição hereditária familiar, que ignorava documentos escritos, certo? Por quê? A genealogia era o suficiente, arbitrava toda e qualquer questão de litígio, de disputa. E faço com vocês aqui, tá bom? Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram o Celta. Lembra disso? No norte do continente, dando início à exploração de sua costa ocidental. Lembrando que para percorrer a costa ocidental, eles demoraram de 1415 a 1488, 73 anos. Sim, 73 anos. Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Celta, é correto afirmar que nesse continente havia a presença de alguns estados organizados. Claro, como o Reino do Congo, isso, e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Sim, é verdade. Porque assim como os indígenas, quando eles derrotavam o inimigo no campo de batalha, ele os escravizava. Os gregos faziam a mesma coisa. Os romanos faziam a mesma coisa. A escravidão acontecia em inúmeros lugares, em inúmeros continentes. Na Mesopotâmia foi assim, no Egito foi assim, entre os indígenas da América foi assim, entre os gregos foi assim, entre os romanos foi assim. Quando eles conquistavam um outro povo, eles costumavam escravizá-los. Mas a mercantilização de um indivíduo como escravizado era inédita nesse momento da história. Os portugueses inauguraram essa prática. A mercantilização da vida humana. A mercantilização, comércio de indivíduos para que esses se tornassem escravos. Tá bom? Então, acerca da África na época da chegada dos portugueses, eles tinham organização política, sim, eles tinham organização econômica, embora primitiva, mas tinham. Tinha escravidão? Tinha, mas não da forma mercantil que teríamos a partir daí, tá bom? Alternativa A, portanto, exercício 5 concluído, módulo 48 encerrado. O assunto ainda não. Na próxima aula eu tratarei com vocês do escravismo, da escravização dos africanos, do tráfico negreiro. Enfim, querido, lhes desejo um ótimo final de semana e espero vocês na próxima aula. Nos vemos.